lixo na rede. Então, por que que eu chamo de por que que eu digo que o DNS hoje é o novo firewall? Porque o DNS é uma ferramenta tão importante, tão fundamental, que a gente pouco tem explorado. E você vai entender que com um DNS que tem esses recursos de segurança, que tem todas essas features interessantes, ele primeiro não Oh, precisa ser caro, Leonardo, ou seja, Leonardo, sorry. opa, Could you please stay a little bit closer to the microphone? A little bit, yes, thanks. Closer to the Microsoft. oh, okay. I will change the microphone source. I'm using the Bluetooth one. Okay. Now it's okay. Now it's okay, Leonardo. You are okay now. It's Thanks. okay, Thanks. ok. Ah, tá. Eu vou falar um pouco mais alto. Acho que é porque é Bluetooth e aí talvez ele tenha esse cancelamento de ruído e de eco, mas tá ok. Então, pessoal, primeiro, não precisa ser caro, não precisa ser caro em diversos sentidos, né? Porque a gente tem uma série de outras ferramentas que a gente paga para mitigar certo tipo de ataque, que o provedor entra em desespero e paga caro para poder ter um tráfego limpo. Mas trabalhando com DNS seguro, a gente trata a prevenção na origem. E o provedor não precisa abrir mão do servidor DNS local que ele tem. Isso é extremamente importante. Vou falar um pouco mais na frente, porque a gente tem sérios ganhos de quando a gente tem um servidor DNS local, especialmente por conta da latência, né? Praticamente latente a zero, você tem um cache ali local. Mas vamos lá, como é que o provedor hoje, como é que o ISP enxerga a internet? Você tem aí usuários finais. O provedor enxerga o seguinte: eu tenho um monte de cliente final, um monte de usuário que está plugado na internet. E o usuário final, portanto, ele é a origem de todos os acessos. É a partir dele que tudo acontece. E é ele que me importa para mim. Ele tem que ter uma boa experiência, tem que ter uma velocidade rápida e tem que ter uma qualidade no acesso. O provedor faz tudo para ter uma rede boa, um serviço bom para entregar essa internet para esse cliente. Como é que o cliente enxerga a internet? Como é que o seu usuário acha que a internet é? O cara está com o dispositivo dele, qualquer dispositivo conectado na rede, a partir dali ele já está no mundo inteiro. O cliente, ele não enxerga o que existe entre ele, entre o dispositivo dele e o Facebook e o WhatsApp. Ele não sabe o que é. Não precisa saber, ele não está nem aí para isso. Ele só quer saber que está conectado no Wi-Fi e está abrindo as aplicações dele. O cliente é a parte que, por um lado, é o mais importante para o nosso negócio e também a parte mais vulnerável, no sentido de ignorância, né? Porque, tecnicamente, tecnologicamente, o cliente pouco sabe o que se passa. O cliente ele está apenas interessado em usar o serviço e a gente em prestar uma infraestrutura e serviço de qualidade para esse mesmo cliente. Como que a internet é de verdade? Aonde é que o provedor ISP está inserido nisso aí? Nós estamos no meio, basicamente. O provedor de acesso, ISP, simplesmente é aquela infraestrutura que interliga essas duas extremidades. Eu tenho o cliente final, que tecnologicamente não é obrigado a entender dessa infraestrutura, e na outra extremidade eu tenho o provedor de conteúdo, que é o serviço que o cliente vai consumir, perfeito? Seja um streaming, seja rede social, seja download, não importa. Então, de um lado você tem um consumidor, do outro lado você tem o produto. E o produto de SP é o meio, é essa infraestrutura. Perfeito. Aqui, Leonardo, novidade nenhuma. Tá bom. Aonde é que, então, entra a questão dos pontos de falha? Por que, que a gente está no meio e essa questão de ataque acontece? Que tipo de
elemento nessa infraestrutura chama a atenção de um atacante? O que é uma brecha, pessoal? O que pode permitir uma exploração de um serviço? A gente conhece os nomes DOS, ataque por negação de serviço, DDoS, tem ataque por amplificação. Resumindo, essa salada de pontos de falha, ela pode ser resumida em poucas coisas. A gente pode ter falha nesses 3 pontos aí da internet, no cliente final, que é o que talvez tenha menos instrução e, portanto, é o que tem a maior quantidade de brechas. A gente tem o cara do provedor o produto, o cara que presta o serviço, que pode ter um sistema, uma aplicação, um servidor que está defasado, está desatualizado. O cara não faz atualização ou não se preocupa com patch de segurança, né, de correção. Aí você tem, às vezes, um serviço que está rodando há muitos anos, e que, de uma hora para outra, para de funcionar porque alguém teve interesse de descobrir que existe uma falha de segurança. Então, o pessoal do cloud computing, a pessoa que leva a sério a questão de alta disponibilidade, que está vendendo um serviço, um produto na nuvem, todos os data centers têm que se preocupar com esse tipo de brecha e fazer o seu dever de casa. Mas isso não diz respeito ainda ao ISP, não diretamente. E, como o Maia falou, é a partir de produtos como esse, né, tipo na Dark Web, que alguém contrata e dispara um ataque, muitas vezes proposital, em direção a um provedor ou uma região, ou simplesmente aqueles famosos robôs que ficam procurando essas brechas. Os robôs procuram brechas não só nesse pessoal de cloud computing para poder fazer exploração de senha, divulgar senha e fazer derrubar um serviço por questões políticas, inclusive. Agora, por parte do cliente, que também pode sofrer um ataque de ransomware, porque está com compartilhamento de arquivo aberto. E o cliente final, ele pode ser, às vezes, até um escritório, não precisa ser nem um cara da residência, pode ser um escritório que tem um roteador comum, desatualizado. O Maia até falou, você tem lá um roteador que você comprou há muito tempo, o fabricante não disponibiliza a atualização, um dia que ele vai parar. Especialmente porque o cara vai estar com IP público e vai estar com aquela porta, aquele serviço aberto. Mas, independente disso, se você entrega para o seu cliente um roteador protegido, ou por mais que não seja protegido, você faz o seu papel de provedor e configura regras de firewall para evitar ao máximo a exposição do seu cliente. O cliente ele pode entrar com spam, baixar um arquivo, um vírus, um malware. Então, o cliente ele é o maior ponto de falha. É a falha humana, é a famosa camada 8, a gente costuma falar. Não adianta, às vezes o problema está entre a cadeira e o teclado. E sempre vai ser assim. Isso não vai deixar de ser. E eu vou ainda mais além. Maia comentou uma coisa também muito importante: internet das coisas. Isso só tende a piorar. Só tende a piorar, no sentido de densidade. Esse usuário final, que é o cara que não precisa saber de nada, vai estar em todos os lugares. Todos os eletrônicos vão ser dispositivos expostos à internet. E aí? E agora? O provedor não pode se ater ou usar as mesmas técnicas que sempre usou, porque essa onda de ataque, além de ela tender a aumentar, ela já está grande. O que nós temos feito hoje? Tratando o nosso meio, que é a nossa infraestrutura, com regras, controles de fluxo, um monte de monitoramento,
Você tem firewall na borda, você tem firewall no braço, você tem um flow do monitoramento via flow, né? Você tem um SSH Guard e um monte de outros serviços que você tem ali, mas efetivamente, o que é que esses artifícios trazem ou estão fazendo de benefício para a sua rede? A gente pensa na infraestrutura da seguinte maneira: se eu tenho dispositivo, protocolo e serviço, não adianta eu tratar o fluxo apenas na passagem. Não adianta, porque, gente, se geralmente o problema acontece ou na nuvem ou no cliente final, nós que estamos no meio somos apenas a passagem, a rede, o transporte. Aí você vai minimizar o tráfego como? Você pode bloquear um fluxo, mas o tráfego já está vindo. Aí você vai ter que ter CPU para poder, né, reduzir aquele volume. Então, vai ser lixo para cima e lixo para baixo. E uma regra de firewall, ou um black hole, que seja um descarte na tabela do roteamento, você está tratando o lixo existente. O lixo, ele já começou, seja no cliente, seja vindo de fora. O firewall, pessoal, ele é extremamente importante, a gente precisa manter isso, mas ele não basta. E esse produto e essa estratégia de você usar um DNS para poder complementar é um casamento que está faltando. Porque não é que uma coisa vai substituir a outra. Existem várias ferramentas que a gente deve utilizar para se prevenir, para evitar que venha aquele ataque, né, em massa, e a gente tem que, infelizmente, ficar fora do ar por muito tempo. Camada 8, a camada 8, o nosso cliente, muitas vezes é quem gera esses ataques volumétricos. A gente tem, vou só abrir um parênteses, a gente tem o problema de ataque por amplificação se você não faz o dever de casa. Você tem um servidor de NTP, um servidor de DNS, qualquer servidor aberto, você pode sofrer requisição da internet e amplificar isso para o mundo inteiro, não só para a sua rede. Então, estou pensando que você já está fazendo esse dever de casa, se protegendo, evitando esse tipo de brecha. Mas o cliente final, por aquelas inseguranças, aquelas brechas que ele é capaz de cometer, é ele que muitas vezes dispara um comando para algum robô, fala, olha, tem uma brecha aqui, e a partir daí o volume vem. O cara contaminado com malware, com vírus, ele pode simplesmente atrair esse tipo de ataque, né? E aí se tornar um zumbi. Como é que um malware, um worm, como é que ele pode se comportar no computador, de uma CPU de um cliente nosso? Ele vai começando aos poucos. E você não percebe que o ataque já aconteceu e já começou há muito tempo esse ataque, porque a sua banda não subiu, a CPU não subiu, o volume ele vinha aos poucos até que a coisa estoura. Então, muitas vezes você consegue identificar isso quando você analisa bem o relatório de uma ferramenta de flow. Você fala, opa, isso aqui está fora do padrão. Mas, além disso, a curva de crescimento é extremamente importante nesse processo porque é lenta e muitas vezes imperceptível. Então, o que a gente deve fazer? Ou como a gente deve? O que a gente pode fazer para proteger, para evitar isso, se a maior brecha é o cliente final? O servidor de DNS, ele vai fazer esse papel para a gente. Ele vai fazer com que toda a requisição, toda a origem de todo e qualquer dispositivo, seja ele um console, um PC, um celular, não importa.
para acessar a internet, vai precisar de DNS, e se a gente usa DNS que faz esse filtro, o lixo não existe. O lixo nem existe, pessoal. O lixo não vai para fora. Se tem um DNS que fala, bicho, não vai por esse caminho, porque aqui tem problema. Você percebe que o cliente nem abre a porta, o cliente na máquina dele, na estação dele, está lá a brecha. Mas a exposição está limitada localmente, porque a internet passa a não perceber. Porque aquele serviço, aquele vírus, ele está mudo. Isso, é claro, não é tudo e não é mágico. Estou falando de uma maneira que talvez pareça sensacional, mas esse tipo de premissa não exclui o uso das outras ferramentas, como antivírus, por exemplo. Como antivírus. Mas o usuário final, você sabe como é. O Windows, você sabe como é que é também. E para você que é provedor, que não trabalha com atendimento ao usuário final, o que importa para a gente é a prestação de um bom serviço. Então, o máximo e o melhor que a gente pode fazer para poder entregar qualidade para o cliente é fazer esse tipo de filtro. E por que é uma boa opção em relação ao Fire? O tráfego ou o lixo, ele é limitado na origem, né, no final. Você tem aí um método de prevenção de uma rede, como eu digo, uma modalidade distribuída. É como se você tivesse firewall em todas as estações. Você está filtrando a partir do cliente, a partir da origem. Você sabe como isso é importante? E a gente está negligenciando isso. Com um produto como o da Flashstart, você vai no seu servidor de DNS, o mesmo servidor que o cliente já usa hoje, você vai simplesmente fazer com que as requisições sejam encaminhadas para a Flashstart. E, através da validação do servidor, o teu próprio servidor vai dizer para o cliente, ó, não vai. E o cliente não vai nem ficar sabendo se for uma atividade suspeita, maliciosa do cliente final, né, da estação de trabalho, do dispositivo, enfim, tá certo? Além disso, você tem uma rede inteira com esse tipo de filtro, vai gerar uma baixa no uso da CPU do seu firewall de bordo, que antes estaria sobrecarregado, fazendo controle de fluxo, bloqueando aquelas portas indesejadas e tudo mais. Percebe? Então, é uma camada a mais que está faltando para complementar na rede.